Bom dia, amigos do GP às 10, como vão vocês? Pedro Henrique Marum aqui, nesta sexta-feira, hashtag sextou em casa com responsabilidade nesse momento complicado, responsabilidade sempre com a sua vida e a do próximo. Bom, eu vim aqui hoje, o GP às 10 da sexta-feira, depois de uma corrida, muita gente já falou aqui ao longo da semana sobre Verstappen, Hamilton, conteúdos maravilhosos, GP às 10 ao vivo de Evelyn Guimarães e Vitor Martins, de Flávio Gomes, o Padocast explicando a estratégia da Mercedes para ganhar o GP do Bahrein. Tivemos gente falando sobre, o Gabriel Curti falou sobre Fernando Alonso e Sebastian Vettel, o Fernando Silva falou sobre a transmissão da Band, e eu pensei o que eu poderia falar, né, sobre o que ficou dessa primeira corrida do campeonato que não esbarrasse nesses comentários. Então, uma situação muito interessante para mim é a da AlphaTauri. A AlphaTauri não fez uma corrida particularmente que chame atenção no fim das contas, né? O Pierre Gasly teve problemas logo no começo, ficou com o carro muito danificado, voltou para a pista depois de uma batida na largada ainda, mas quase um minuto atrás, e navegou ali um pouco para recuperar algumas posições, no fim das contas abandonou. O Yuki Tsunoda terminou em nono. Então você olha para mim e pergunta: AlphaTauri? Sim, e eu explico. A gente já tinha visto, na verdade, nos testes de pré-temporada, e viu nos treinos livres, e viu na classificação uma AlphaTauri que é muito veloz. É um carro fácil de pilotar, a gente vem falando isso, talvez o mais fácil de toda a Fórmula 1, talvez o carro que se encaixe mais facilmente à mão dos pilotos em toda a Fórmula 1, um carro menos arredio e um carro muito veloz. Por isso a gente tem chamado de foguetinho, é um foguetinho da AlphaTauri que em ritmo de classificação andou o tempo inteiro, até agora, né, mesmo no Bahrein, na primeira etapa oficial do ano, andou no ritmo das principais equipes de meio de pelotão, né, da chamada Fórmula 1B. Claro, quando eu falo sobre a ameaça que a AlphaTauri vai impor nas equipes grandes, eu não estou falando de Mercedes e Red Bull. Estou falando de equipes de fábrica, equipes grandes, mas que estão nesse segundo pelotão. Estou falando, sim, de Ferrari, estou falando, sim, de McLaren, de Aston Martin, de Alpine, todas as equipes de fábrica, equipes com orçamentos muito superiores, equipes com todo aquele know-how que uma fábrica tem, né, e com esse nome, esse renome importante, mas no fim das contas, a AlphaTauri tem um carro que está na mão dos seus pilotos. Ponto. Essa é uma questão. É um carro veloz. Ponto. É uma segunda questão. A gente não conseguiu ver a AlphaTauri em ritmo de corrida pelo problema que teve o Gasly. E o Yuki Tsunoda só ficou fora do Q3 no Q3 no sábado, porque a equipe adotou ali uma estratégia, a mesma estratégia do Gasly, né, tentando preparar o seu carro para que largasse com pneus médios no domingo, tentou fazer com que o Tsunoda entrasse no Q2 usando pneus médios. Quando percebeu que não ia dar, e trata-se de um novato com um carro que é bom, mas não é tão superior aos demais, aí tentou colocar os macios, mas não deu tempo, o Tsunoda acabou largando fora do top 10. Ele se recuperou na corrida, chegou em nono, marcou ali 2 pontos, nada que chame muito atenção, né? Acho que o que chamou mais atenção, de fato, foi a volta rápida que ele fez na classificação ali no Q1, chegou a liderar o treino em dado momento. O Gasly a gente já conhece, é um piloto que ano passado mostrou o talento gigantesco que pareceu ter ficado para trás em algum momento quando ele esteve na Red Bull, mas ganhou corrida, foi a pódio já no fim de 2019. Então, é um piloto excelente. Tem uma questão importante nessa ameaça que eu prevejo que a AlphaTauri vai colocar nessas equipes grandes, que é a questão do rake, a inclinação do carro.
O Otmar Szafnauer, que é chefe da Aston Martin, deu uma entrevista saindo do Bahrein, e ele falou que as equipes de rake alto, quer dizer, equipes que são mais inclinadas na parte de trás do carro, elas ganharam uma vantagem de 7 ou 8 décimos em relação a equipes que têm um rake menor, quer dizer, que são mais retas, carros mais baixos, que é o caso da Aston Martin e, de certa maneira, até da Mercedes. A Mercedes modificou o seu rake ali antes de começar a temporada. E a Aston Martin, ela foi quem mais apostou num carro baixo e está sofrendo. Foi uma comparação feita por especialistas técnicos ali da Fórmula 1 TV até antes do começo da temporada, exatamente entre essas duas equipes. A AlphaTauri é a equipe que tem um rake maior e a Aston Martin que tem um rake menor. E aí o Szafnauer diz até que a Aston Martin tirou um décimo com relação à Mercedes, mas que perdeu muito com relação às demais. De qualquer maneira, a AlphaTauri tem essa carta na manga, e é uma carta na manga muito interessante, porque é uma diferença que não vai poder ser tirada, pelo menos não em sua totalidade ao longo dessa temporada 2021. A AlphaTauri sempre vai ter essa vantagem. Claro, atualizações virão, o desenvolvimento dos carros virão, mas a gente sabe que o desenvolvimento vai ser limitado, sim. Então, essa é uma questão muito importante e uma questão que me faz decretar que a AlphaTauri vai botar pressão. E eu chutaria que a AlphaTauri vai terminar o campeonato pelo menos na frente de uma destas 4 equipes que eu falei. A AlphaTauri, Alpine, Ferrari e McLaren. Mas assim, eu diria que eu consigo ver tranquilamente a AlphaTauri brigando pelo 4º posto do campeonato. Diria que é muito difícil na minha cabeça imaginar a AlphaTauri ganhando, não de Alpine e Aston Martin, tá? Porque essas eu até apostaria nesse momento que a AlphaTauri está pelo menos em mesmas condições, mas vai ganhar ao mesmo tempo de Ferrari e McLaren. Aí eu acho complicado até pela disposição dos pilotos. São duplas muito fortes de pilotos na Ferrari e na McLaren, ao passo que na AlphaTauri a gente tem um Tsunoda, que é um jovem, rápido, mas que vai viver essa temporada de brilharecos. Ele não vai entregar a mesma coisa que o Pierre Gasly. Não consigo imaginar, não consigo vislumbrar essa possibilidade. Mas eu acredito que a AlphaTauri tem tudo para bater a Alpine e a Aston Martin e pode botar muita pressão, sim, na Ferrari, na McLaren, numa das duas ou até nas duas, e brigar por esse posto de 4ª força do campeonato. Eu ainda vejo a McLaren um pouquinho na frente, e também vejo a Ferrari um pouco na frente da AlphaTauri nesse momento, mas creio que essa pressão vai existir. A AlphaTauri vai incomodar equipes de fábrica ao longo da temporada de 2021. Pode anotar aí e me cobra no fim do ano. Beleza, pessoal? Esse foi o GP às 10 de hoje. Eu, Pedro Henrique Marum, agradeço a vocês. Convido a que acompanhem toda a repercussão do GP do Bahrein no Grande Prêmio. Uma programação gigantesca de análises em áudio, em vídeo, em texto. Teremos análises em texto. Já tivemos ao longo dessa semana, teremos ao longo das próximas 2 semanas, análises também de Fórmula 2, um desbunde de informação para você. Grande abraço, então, e até mais.